Muito bem, vamos lá. Quer arruinar sua vida? Trabalhe na escala 6x1. Simbora, vamos ver do que se trata. Beto trabalha na escala 6x1. Ele aguenta cliente chato, chefe chato, acorda 6 horas da manhã e para de trabalhar 11 horas da noite. Deus me livre, eu lembrei do tempo que eu trabalhava na TV. Inclusive, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Você que está vendo este corte aí enquanto você... Ó, cadê os comentários gostosos de vocês? Você manda os comentários muito bons, ó. Tem um comentário aqui, ó. Comentário da Madu_27. Bom almoço pra quem está almoçando. Bom dia, boa tarde, boa noite, chat. Olha aí, ó. Vocês já se comunicam entre vocês, né? Que maravilha. Boa noite pra quem tá almoçando. Boa noite pra quem tá almoçando. Que doideira. Ele nem sabe mais o que é luz do sol, só a luz branca do shopping. No seu único dia de descanso, Beto está cansado demais para fazer qualquer coisa a não ser ficar deitado. Beto acha que Deus existe. O diabo ele tem certeza, porque foi ele que criou a escala 6x1. Eita porra! Ok. Você me pegou nos primeiros segundos desse vídeo. Cara, é verdade. Ai, que sofrimento. Cadê meu áudio do sofrimentinho? Aqui, ó. Ui, que sofrimentinho. Que sofrimento. Alfredo trabalha na escala 6x1. E, meu Deus do céu, nem o Alfredo consegue tancar. Ele está murchando, perdendo o shape, perdendo a vontade de viver. Ele está virando um Beto. Ele não vê saída a não ser sair da escala 6x1. Sair da Matrix? Eu sempre começo os meus vídeos contando de como o tema tem a ver com a história da minha vida. Eu falo como eu era triste, depressivo, fora de forma. E geralmente eu falo da minha adolescência, onde eu era gordo, virgão, excluído, sem esperança. Mas essa não foi a época mais triste da minha vida, nem de longe. A época mais triste da minha vida foi quando eu trabalhei no varejo, na escala 6x1. E eu não vou falar... Assim, só pra explicar, gente, eu trabalhei numa TV. Então eu trabalhava Eu trabalhava no esquema de escala. Então, eu trabalhava 6 horas, porque a categoria que eu trabalhava inicialmente, que era editor de vídeo, o cara que colocava comercial no ar, a categoria exigia, só ia trabalho de 6 horas, mas era por escala. Então, por exemplo, eu só tinha direito à folga no domingo uma vez por mês. Todos os outros, eu acho que era 6x1, isso aí. Mas aí ficava variando e tal. E aí, obviamente, tinha a galera que fazia trabalho da madrugada, os caras começavam às 11 da noite e ficavam na madrugada. Se essa galera ficasse doente... Os caras ligavam pra você urgente, assim, você que tinha que salvar a pele. Ou se por acaso o seu coleguinha que ia pegar o horário depois de você não chegasse, você não podia ir embora, porque a televisão não para, né? Cara, uma desgraça. Porque apesar da minha experiência ruim, eu conheci muita gente legal lá, e eu não quero prejudicar o trabalho de ninguém. Eu já tinha o shape quando eu comecei a trabalhar, mas eu acabei quase perdendo o shape. E eu até ganhei bem uma época, mas do que adianta dinheiro se você não tem onde gastar, não tem tempo de viver? Eu comecei a trabalhar no varejo através de um processo de seleção para gerência, e o processo era bem longo. Você tinha que começar como um funcionário normal, chão de loja, para depois de um ano, quem sabe, ser promovido pra gerência. Eu fui caixa, trabalhei... Mas peraí, mas aí tu quer começar do alto? Tem que começar de baixo, rapaz. As pessoas começam de baixo. É o que todo mundo fala pra você. Todo mundo começa de baixo. Que é muitas vezes uma justificativa pra você suportar as humilhações e o trabalho pagando pouco, porque é só o começo. Mas na empresa você pode crescer, hein? Pegou a pio? Expedição, estoque, descarreguei caminhão. Mas depois, no fim do período, eu fui promovido para gerência. Viajei o Brasil, trabalhei em várias lojas e eu vou ser sincero, foi uma das piores fases da minha vida. Nesse vídeo eu vou... Vou falar pra vocês. Eu já tive vários brothers que trabalharam em lojas de shopping. E vários deles, literalmente, tiveram essa rotina aí. Começaram, se destacaram, viraram gerente, viviam viajando. E eu vou falar pra vocês, todos, sem a menor exceção, todos... não aguentaram mais que 5 anos. Os caras pularam fora. Não dão conta, mano. Porque as empresas começam a exigir cada vez mais. Então esse cara... É aquilo que ele falou. O cara vai entrar às 8 da manhã, vai sair às 11 da noite, pilhado com coisa... Cara, ninguém aguenta, não. Vou contar um pouco... Deixa aí no chat se vocês conhecem gente assim. E se essa galera tá aguentando há quanto tempo? Qual é o tempo máximo? Porque não costuma durar muito isso, não. Inclusive, eu tive brothers... presta atenção que é importante aqui, ó. Presta atenção que é importante, pessoal. Eu tive brothers que já tiveram franquias da marca de óculos. Aquela marca de óculos da Pimenta. Enfim, eles tinham a franquia dela. E eles falaram que era na época, supostamente, seu polícia, era uma política da empresa, a política de
a cada 6 meses, trocar o funcionário. Tipo assim, não havia um esforço das franquias, era incentivado, não havia um esforço para aquele funcionário render muito. Por quê? Porque qual era o lance deles? Eles já tinham feito pesquisas que quando o funcionário entrava, moleque descolado, pode ver que todo mundo daquela franquia é descolado, né? Visualmente descolado. O cara chegava no gás. E aí durante 6 meses ele dava tudo. Só que depois de 6 meses que ele via que que só tinha trabalho, não tinha promoção, nada do tipo, o cara baixava a bola. E aí nessa de baixar a bola, que é a hora onde o cara às vezes pede um aumento e tal, os caras preferiam mandar embora. Por quê? Porque ele manda embora, chega outro moleque no gás e aí fica nesse ciclo infinito. Mais um motivo pelos quais você dificilmente vai ver alguém que trabalha há anos nessa marca aí da pimenta e pau. Mas se você conhece alguém que trabalha na marca da pimenta aí, já trabalhou, deixa aí pra gente nos comentários, eu gosto de ver essas coisas. Vamos trocar informações. Da minha experiência, vou dar conselhos para quem está na escala 6x1 e para quem quer sair dessa rotina maldita. Só que, vamos pra feira, vender... resumindo a ideia do vídeo, se você tá na escala 6x1, tá triste, tá insatisfeito com a sua vida, tá depressivo, desmotivado, pra baixo, Joseph Klimmerman da vida... Você não precisa de psicólogo, você não precisa de novos hábitos, você não precisa fazer nada a não ser sair da escala 6x1. Qual foi a minha experiência nessa Tenho que concordar. escala 6x1? Eu vou te contar desde o início, do chão de loja, quando eu era caixa, quando eu era funcionário normal. Eu vi e vivi a realidade da maioria dos brasileiros. A realidade que muitos coaches por aí não conhecem, por isso falam tanta merda. Pegar 2, 3 ônibus para ir trabalhar e para voltar, vir de outra cidade para ir para o seu emprego, chegar numa loja às vezes 6 horas da manhã para descarregar caminhão e ter que fazer hora extra, ir trabalhar no dia seguinte sem ter 11 horas de descanso como manda a lei, e depois era tudo ajustado no ponto para parecer que o funcionário teve as suas horas de descanso. Porra, isso me deixa puto, cara. Umas empresas que assim, ó, como elas sabem, como elas têm medo de justiça do trabalho, aí elas ficam assim, ei, ó, tem que bater o ponto, não sei o que. Mas experimenta não bater teu ponto às 8 da manhã pra você ver o que acontece. Os caras ficam loucos e desconta de você. Mano, tão nem vendo aí. É foda, mano. E vou falar pra vocês. Quando eu trabalhava em TV, foi nessa época que começou a surgir aquela desgraça Modere seu linguajar. chamada banco de horas. Banco de hora é uma invenção... Mano, eu acho que lá no inferno deve ter um departamento onde tem um capiroto que ele parou assim e disse... Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Soprou no ouvidinho do empresário e falou... Banco de horas. Eu vi casos de gente, e o meu caso também, de sair da loja 11 horas, às vezes mais que isso, e ter que chegar às 6, 7 horas no dia seguinte. O que o funcionário normal podia fazer nesses casos onde o ponto era manipulado? Aceitar sorrindo. Ele precisava do sustento, não tinha como reclamar. O ápice da desgraça pra mim, dessa experiência... Deixa eu contar pra vocês. Uma vez teve uma reunião, quando eu trabalhava na TV, teve uma reunião com o novo gerente, só que aí o novo gerente não queria participar, e pra dar um ar de foda... a primeira coisa que ele fez, ele chamou o Datena da televisão que eu trabalho, porque lembra, eu trabalhei no TV local, jornalismo, bem nesses programas tipo Datena. Então a gente tinha um Datena local. Toda cidade tem um Datena local, né? Aquele apresentador do "Estamos aqui, isso é uma vergonha! Me dá imagens do trânsito". Enfim, o Datena local foi chamado pra reunião com o cara antes e, obviamente, o Datena local virou o capataz do gerente. Que é assim que acontece, tá? E, enfim, aí tivemos essa reunião e o apresentador, que era o Datena... o Datena local, ele começou a falar sobre os interesses da empresa. E não sei o que. Aí a galera falou assim, pô, já que então você está representando os interesses da empresa, como é que fica nossas horas extras e piriri parará, porque foi bem na época que estava surgindo essa história de banco de horas. Aí eu lembro que eu levantei a minha mãozinha e falei assim, gente, posso falar uma coisa pra vocês? Eu acho que perguntar sobre hora extra é uma não pergunta. Todo mundo ficou, por quê? Eu falei, porque é óbvio que eles têm que pagar as horas extras. Não tem uma conversa sobre vão pagar ou não vão pagar. Eles têm que. Nós trabalhamos, é regra, não tem mistério. Mano, e falei isso aqui de boa. Beleza, a galera mudou de assunto e foi para outros assuntos. Meu amigo, no dia seguinte... O meu chefe imediato era muito meu brother. Ele chegou pra mim, porque ele não tava nessa reunião, e falou assim pra mim, cara, próxima vez que tiver reunião, você não fala nada. E se você tiver qualquer dúvida, cara, qualquer coisa pra falar, fala comigo antes. Porque, meu amigo, o que você falou deu um quiprocó, o cara ficou puto lá, o gerente, não sei o quê. E eu, cara, eu inocente, galera, só pensando, uai, mas isso é um não assunto, pô, os caras só tem que pagar nós. Mano,
Fudeu. E essa é a realidade de um monte de empresa no Brasil. O que tem de gerente que o cara está lá especificamente pra fuder com o funcionário. E assim, eu sei que vai ter a galera que vai falar assim, pô, mas o gerente também é um funcionário que tá aos interesses de alguém. Mas tem muito gerente, cara, que literalmente se aproveita pra poder ser otário com os outros. Muitos, muitos. A síndrome do pequeno poder, tá ligado? Experiência toda, eu vou ser bem sincero, vou ser bem honesto aqui. Foi quando eu já era gerente. Foi na época da Falando no pandemia, diabo. do lockdown, onde todo mundo do corporativo estava trabalhando de home office, seguro, no ar-condicionado, e eu e a minha equipe, a gente estava se lascando lá na loja. E eles, do escritório, do corporativo, estavam enchendo nosso saco, porque não estava vendendo, porque não tinha cliente, porque estava todo mundo com medo de pegar uma doença e morrer. E a gente estava lá, tendo que trabalhar. Parando para pensar, Lembrei daquele famoso áudio do ô seu português filha da puta, seu Arthur, sei lá, esqueci o nome. empresas usam o estoicismo reverso. Não tem cliente? Não tem movimento? Não importa, você tem que vender os 100 mil reais, você tem que bater a sua meta. Se não der certo, a culpa é sua. Pô, ó, vou falar pra vocês, eu conheci muito vendedor de carro que ele fazia o seguinte, digamos que a meta do cara é vender 10 carros por mês. Vamos botar aqui supostamente, vender 10 carros. Beleza, ele vende 10 carros. No mês seguinte, se por acaso ele tivesse a possibilidade dele vender 15 carros, ele não vendia os 15 carros, ele enrolava os clientes. É por isso que muitas vezes quando você vai tentar comprar carro, moto, essas paradas, quem já foi comprar carro sabe aí disso aí que é verdade, eu nunca comprei, mas sempre que eu conheço vendedores e gente que já comprou carro. Que às vezes parece que o vendedor não tá afim de te vender o veículo, vocês já sentiram isso? Você fica assim, porra, tô aqui me esforçando, parece que o cara não quer vender. Por que isso acontece? Porque o cara, quando ele sabe que ele tem a possibilidade dele vender 15, mas a meta é 10, o que ele faz? Ele, no máximo, ele procura fechar 11, 12 clientes. Porque se ele fechar 15, mês que vem, o chefe dele chega e aumenta a meta dele pra 20. E ele já desconfia que ele não vai conseguir vender 20. Porque a meta é 10, ele, por cagada, passou um pouquinho. Então tem muito vendedor que faz esse esquema, tipo, mano, eu até podia vender mais. Mas se eu bater a meta, os caras vão aumentar muito a minha meta e eu tô fudido. Porque você sabe que loja funciona assim. O cara ganha um saláriozinho michuruquinha lá e o resto é meta. Se ele bater a meta, vem. Se não bater, não vem. Então, mano, o capitalismo... Ai, bicho. Como diz o Paulo Galo, né, bicho? É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. É foda, mano. É o estoicismo corporativo. Tudo é culpa do funcionário sempre. Exato. Teve um dia... Fora! Que eu vou falar pra você aqui, ó. Se você é dono de loja, porque os caras têm essa arrumação de... Ah, mas o cara aumenta as metas mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A maioria desses caras que aumentam a meta são burro pra caralho. Faz isso só na base do foda-se. Porque, mano, é a coisa mais simples do mundo. Ó, é só tu olhar dados macroeconômicos. É só tu olhar a estatística. Porra, quanto a gente vende em média aqui? Pô, a gente vende em média aqui. Tantos mil reais. Quanto a gente vendeu nos últimos 12 meses? Tantos mil reais. Porra, é só pegar essa média e saber. O que dá pra gente aumentar aqui, talvez, estatisticamente falando? Nenhum faz isso. Todo empresário que fica com essa marra de ai, porque eu sou um empreendedor. Aqui é pra vocês, ó. Vocês são porra nenhuma, cara. Vocês ficam botando no cu do funcionário, não usa a porra de uma margem estatística razoável nenhuma. Eu fico puto com essas coisas. Dia que a minha equipe, que tinha mais ou menos É o famoso cabe, né? Se eles podem. E pode cobrar, né? 25 pessoas, estava praticamente toda de atestado. Só tava na loja eu e o segurança. Aí o funcionário vende, tipo, um funcionário bate uma meta de, sei lá, 60, 80, 90 mil reais numa empresa e ganha um salário de R$1.000, né? Salário mínimo, 1.400? É louco isso, né? E era um dia de recebimento de caminhão. 6 horas da manhã eu tava lá na loja. E durante esse dia eu fiquei revezando. Aparecia cliente, eu ia pro caixa atender. Sumia o cliente, eu ia pra expedição abrir caixa de produto, guardar no estoque. Era 3 horas da tarde e nesse revezamento ainda faltavam umas 300 caixas pra eu abrir e guardar. Isso... bicho, isso é foda. Ó, quando eu trabalhei em padaria, foi exatamente isso. Eu era o padeiro, eu comecei como auxiliar de padaria. Aí quando os padeiros começaram a adoecer e dar problema, eu fui eventualmente virando padeiro. Virei padeiro. Quando os meus chefes viajavam, eu ficava de balconista e eu vendia mais que todos eles. Toma essa. Cara, era impressionante, gente. Eu só era educado e eu vendia muito mais que o meu chefe. Mas beleza, vendia muito. Sabe o que aconteceu quando eu saí? Nada. O salário atrasava? Muito. Era CLT, nem fudendo. Carteira assinada? Nem fudendo, foi meu primeiro trabalho. Então ficava com aquele papo de, não, estamos aqui, somos uma família,
Na hora que precisa sair, ai, não tenho dinheiro, não sei o quê, somos pobrezinhos. Volta e meia encontrei pela rua aí, dentro da Hilux. E eu tô como? No pezão. Tô sozinho na loja, só com segurança e eu, revezando de estoque, caixa, estoque, caixa. E nesse dia, quem resolve aparecer na loja? Uma mulher do RH, do corporativo. E o que ela fala pra mim? Nossa, sua loja não tem funcionários, ela está bagunçada, ela não está nos nossos padrões. Ela desceu a lenha em mim e, sendo bem sincero, sendo honesto, nesse momento, eu chorei. Chorei bastante ali na frente dela, passei vergonha. Ela provavelmente estava achando que eu tava chorando de estresse, de vergonha por causa da loja, de não ter funcionário. Mas eu tava chorando de ódio. Naquele momento, ouvindo o sermão dela, alguém do corporativo, alguém que não entendia a realidade de loja, e eu tendo trabalhado mais de 10 dias direto, sem folga, sem funcionário, porque tava todo mundo de atestado, tendo que fazer um monte de função. Cara, é foda, bicho. Ó, quando eu saí do canal de TV que eu trabalhava, foi exatamente por isso. Eu tava acumulando função, um colega tinha saído de férias, eu tinha coberto as férias dele, então eu tava trabalhando 2 horários, eu deveria trabalhar só um, lembra? 6 horas de escala, tava trabalhando 2, eu era melhor do que todo mundo lá, cara, eu era melhor do que todo mundo, e eu falo isso sem medo de errar, tá? Porque eu me esforcei pra ser melhor que todo mundo, porque, já contei essa história aqui, eu corri atrás de ficar bom, porque eu tava com medo de ser demitido, porque eu ia ser demitido por causa de um malandro lá, mas, e aí eu cheguei pro gerente novo, falei assim, cara, ó, eu tô cobrindo todo mundo, tirando férias de todo mundo, eu sou bom pra caramba no que eu faço aqui. Mas eu queria pedir um aumento, cara. Ele falou que eu tava fazendo corpo mole. Me dê, babá. Aí eu só respirei fundo e falei, cara, eu vou sair porque senão eu vou jogar esse velho pela janela. Supostamente. Então, eu pensei, agora chega, eu não aguento mais isso. Eu vou fazer qualquer coisa pra sair daqui. E essa foi a minha experiência já sendo gerente. Quando eu era funcionário normal, eu vi coisas muito mais terríveis. Gerente não deixando o funcionário sentar no caixa, porque funcionário sentado dá um ar de preguiça, não fica bonito. E um monte de outras coisas. Que babaquice isso, né, bicho? Um monte de exploração sendo... Não, isso é tão mentira, isso é tão falso, porque eu já cansei de ver, tá? Tipo assim... se de repente, então, o funcionário bater as metas, ele pode ficar de boa. O que eu já escutei de proposta assim, gente, ó, que tipo assim, não, aqui é tranquilo, se você bater na sua meta, tá de boa. O cacete que é assim. Cara, os caras, literalmente, eles não gostam de ver funcionário sendo gente. Esse cara que tá aqui no horário de trabalho, ele tá sendo gente, ele pegou um celular, ele tá sendo gente, porra, tá errado. O que eu já cansei de ver, chefe que tá lá fora, tendo seus problemas, porque muitas vezes chefe não fica em empresa. A coisa mais normal que eu já vi acontecer, tá? O chefe não para na empresa. Aí você pergunta, aí a galera começa a procurar ele, porque ele que resolve tudo. Aí ele fala, estou ocupado. Pra você ter uma ideia, eu tive um chefe, cara, que ele tava lá de boa ali, falando com a gente alguma coisa e tal. Chegava alguém na porta pra falar com ele enrolava 15 a 20 minutos fazendo nada, bicho. Literalmente, sabe aquele cara? Ele ficava fazendo nada. Quando eu notei o padrão, eu falei, mano, ele enrola os caras na espera sem razão, bicho. Que cara cuzão. Então, isso tem pra cacete. Então, o que eu cansei de ver cara assim, que tava ali, mundo afora, porque o cara não para na empresa, e aí ele usa a desculpa de que eu tô no mundo porque eu tô ocupado, tô fechando negócios. Aí, às vezes não tá. O cara tá enrolando, mano. O cara tá gastando combustível, ele tá sendo irracional sobre a desculpa de que o negócio... Porque o negócio é dele. Tanto que teve uma vez... Atenção, ó, isso aqui eu botei pra ferrar. Fala, amor. Seguinte... Uma vez eu tava puto com o meu chefe da padaria, que eu tava vendo que, tipo assim, mano, a gente trabalhava, o negócio não andava, tava sempre aparentemente na pior. Aí eu já tava entendendo do negócio, porque eu era padeiro, eu tava vendo várias coisas ali. Aí eu falei, mano, e aí tipo assim, o cara queria que a gente, sabe aquela história, o patrão quer que você chegue muito mais cedo e tal. E eu falei, mano, peraí, eu comecei a me tocar, mano, eu não sou CLT, não ganha mais por isso. O cara atrasa meu salário, mano, eu vou chegar, nos próximos dias eu vou chegar em cima do horário, vou entregar o meu e vou embora, vou fazer só isso. Mano, pra quê, cara? Na primeira vez que eu fiz isso, o cara quase deu um troço. Tipo assim, ele não falou na minha cara, mas sabe aquela galera que fica falando alto pras pessoas ouvir, igual mãe quando tá reclamando? O cara começou, porque isso aqui é meu, quem manda aqui sou eu. Aí eu só pensando, então é só mimo, cara. É só um bando de mimado.
bem sincero. Qual a dica número 1 que eu dou pra quem é jovem, que tá querendo começar no mercado de trabalho? Não entre num trabalho de escala 6x1, a não ser que você esteja precisando de forma real e extrema. A história mais comum que eu via do pessoal que trabalhava de escala 6x1 era a seguinte: eu entrei aqui e o meu plano era ficar por 1 ano no máximo, e agora eu já tô aqui há 3, 4 anos, eu nem vi o tempo passar. E por que isso acontece? Porque quando você tá nessa escala, você não tem tempo de fazer mais nada. Quem começa para juntar uma graninha, pagar uma faculdade, fazer uma economia, fica preso. A pessoa não tem energia para estudar, para fazer outras coisas. Ou ela vai para tentar morar sozinha, acaba entrando em dívida, e não importa. A pessoa fica presa naquela rotina. Exato, até porque assim, se paga tão mal, essa é a verdade, se paga tão mal que o que você ganha é insuficiente para você ter mobilidade. Mobilidade para, tipo, às vezes fazer um curso. Cara, é muito difícil. Pra você ter uma ideia, quando eu trabalhava na TV, eu ganhava um salário mínimo só. Eu até tava olhando esses dias aí a minha carteira de trabalho, lá em 2008, cara, o meu salário era 400 e alguma coisa de reais. Nem era muita coisa, era 400 e alguma coisa. Mas eu lembro que, nessa época, eu morava com os meus pais, obviamente, porque com um salário mínimo você não tem condição de morar sozinho, dignamente. Mas eu lembro que eu só fazia 2 coisas com o meu salário, gente. Honestamente, aqui, ó. Assim, que eu posso mensurar. Eu dava o dízimo na igreja, porque lembre-se, eu já falei pra vocês que eu era de igreja, e eu comprava livro. Então, é por isso que, quando vocês falam, quando alguém me indica livro de motivação, essas paradas assim, livros em geral, porque em geral as pessoas hoje recomendam muito esses livros de... Como é que é? A sutil arte de ligar o foda-se, né? Mas, como nessa época eu basicamente comprava livro, a maioria desses livros aí, coach, misturado com religião, os famosos, eu li todos. Então, eu sei como funciona esse rolê, tá? Então, quando alguém me fala assim, já leu esse livro aqui, eu só fazia isso, eu só dava dízimo e comprava livro. No momento, eu tô dizendo que é indigno trabalhar nesse tipo de escala. Inclusive, eu li livros dos maiores caras de liderança do mundo, assim, caras que são reconhecidos como caras de liderança. E os caras, de fato, têm boas estratégias. Acho que um deles que me marcou muito chama John C. Maxwell. O cara realmente tem boas estratégias, assim, do mundo corporativo e tal. Eu falo pra vocês, as estratégias são boas, gente. Mas sabe por que elas não funcionam? Porque no Brasil, os líderes não implementam nada. Nada. Porque a maioria delas, elas precisam de uma coisa. Que o dono bote a mão na massa, que o dono vá lá e faça, que o dono vá lá e banque. Só que eles não fazem isso. Por quê? Porque eles preferem ver funcionários se degladiando. Eles preferem pegar um funcionário, transforma ele em gerente, bota ele pra poder ficar vigiando os outros funcionários, criando intriga entre eles. Aí aquele cara vira o famoso leve trás, né? Que fica, chefe, fulano tá fazendo tal coisa, fulano tá fazendo... Ele gosta disso, tá? Por isso que as coisas não funcionam assim no Brasil. Que é um trabalho ruim, que é um trabalho feio, de maneira alguma. Na verdade, as pessoas que... Aí, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu tô em discordilson aqui, né? Interrompementilson, porque eu não tô discordando de nada do camarada aqui do vídeo. Tem uns caras aí uns empresários aí do marketing digital, que o lance deles é falar mal de funcionário no Brasil e de pobre, tá? Então vou ser o nêmesis desses caras. O meu lance é falar contra empresário e gente babaca. Eu sou o Batman que você não procurava. Trabalham na escala 6x1 seguram o Brasil, são heróis. Essa é a minha opinião real. Todo mundo, sem exceção, que eu conheci naquela época era guerreiro, trabalhador de verdade. Mas essa é uma escala, uma rotina que engole todo o resto. Você acaba pensando, bom, eu preciso desse emprego para garantir o meu sustento. Eu preciso de muita energia para trabalhar. Então hoje eu não vou estudar, não vou fazer essa outra coisa aqui que eu tenho que fazer, porque eu tenho que ter energia para trabalhar amanhã. E quando você vê, você nem percebe, o seu trabalho virou prioridade. Exato. E não você. Aquilo que às vezes era um plano para juntar graninha por um tempinho acaba virando uma prisão, porque você simplesmente não tem energia para fazer mais nada, ou você dedica toda a sua energia pro trabalho. Exatamente. E você sabe qual é o exemplo que a gente vê? Ó, por que a classe média no Brasil, classe média, a galera que ganha mais de, sei lá, o que seria a classe média no Brasil? Não um número sério, não um número qualquer. Qualquer pessoa que ganha mais de, sei lá, 8 mil reais no Brasil, vamos pensar assim. Galera que ganha mais de 8 mil, que talvez esteja numa situação mais cômoda aí. Quando a galera começa a ter a situação um pouquinho mais cômoda, o que ela faz? Ela começa a pensar em educação, ela até põe os filhos numa escola melhor, ela começa a olhar pro cenário político e ela reclama da política. Reclama no sentido de querer alguma mudança, vai pra rua. Lembre-se que foi a classe média que, de certo modo, move algumas mudanças políticas no Brasil. Então, eu acredito que, de certo modo, cara, os caras não querem classe média, não. Porque eles não querem essa sociedade que vá se
indignar a ponto de tomar alguma medida. Porque o pobre é tão... O pobre fica tão ocupado no trabalho, tendo que ter 2 ou 3 empregos, porque só um dá conta. E ele não... Por conta disso, ele não pode se dar o luxo de reclamar, porque se ele reclamar, o chefe vai falar assim, ó, essa vaga que você tá aí, se não quiser, tem outros aí. E de fato tem, porque tá todo mundo ferrado. Então, é esse tipo de funcionário que esses caras querem. Gente tão miserável que vai suportar tudo calado porque por medo de falar e perder o trabalho. E perde, tá? Perde pra caramba. O que eu já vi... Cara, pra mim, um absurdo dos absurdos é chefe que liga pra outro chefe pra pedir referência de funcionário. Pra mim, isso é um absurdo gigantesco, mano. Porque é literalmente uma classe superior se unindo pra ferrar alguém inferior, mano. Eu acho isso um absurdo, juro pra vocês. Eu acho uma doideira. Entra num trabalho desses porque você tá sonhando em morar sozinho, ganhar seu primeiro salário e sendo que você não precisa. Seu salário vai embora, mais da metade só com aluguel e você ainda vai ter que fazer faxina, cozinhar, fazer compra. Dessa vida pra uma dívida, pra corrida dos ratos é um palito. Um estalar de dedos. Exato. Não entre nessa escala a não ser que você precise de verdade. Tá, Nathan, eu entrei porque eu precisava, eu preciso, mas eu não aguento mais. O que eu faço? Eu entrei pra pagar minha faculdade, acabei largando a minha faculdade, mas ainda tô no meu emprego, tenho dívida, tenho conta pra pagar. E agora? Primeiro, eu vou te falar o que não fazer. Um erro gigantesco que eu vejo de quem tá na escala 6x1 é confundir o motivo da sua infelicidade. A pessoa pensa assim, porra, não aguento mais o meu trabalho, a minha rotina, não tenho tempo pra nada, não tenho energia pra nada. Já sei, tenho que mudar os meus hábitos. Aí o cara pega o pouco de tempo que ele tem, vai correr. Pô, que vídeo bom, irmão. Caramba, bicho. Como é que é o nome do canal aqui mesmo? Aqui, ó. Canal do Nathan. Pô, eu vou até me inscrever. Nathan, que vídeo bom, cara. É isso mesmo. Vai treinar, vai fazer algum hábito que ele viu na internet e parece legal. O que eu vou falar aqui pode parecer contraintuitivo para um canal de melhoria pessoal, mas eu vou falar a verdade. Se sua vida é uma merda por causa da escala 6x1, você não tem que pegar o pouco de tempo livre que você tem para fazer esses hábitos legais da internet. Você pegar essa vida que você odeia, que você só tem um dia livre, e nem isso, porque no seu dia de folga você tem que fazer compra, faxina, um monte de coisa, e no pouco tempo livre que você tem, você colocar um hábito pra ter uma vida legal, ter uma vida mais saudável, é igual colocar chocolate granulado num bolo feito de bosta. É igual chegar pra um animal enjaulado, desesperado pela liberdade e falar assim, olha só, a gente vai colocar uma piscininha na sua jaula. A solução não é melhorar uma coisa horrível, melhorar a sua jaula. A solução é sair da jaula. Se você tá na escala 6x1 e você tem 1 hora livre no seu dia, não é a hora de ver Netflix, jogar, nem meter o treinão e nem dar uma corridinha. A solução para você sair da escala 6x1 é você usar o pouco de tempo que você tem para ter mais tempo no futuro. Eu tentei, sendo sincero, eu tentei manter a academia, eu tentei manter meus hábitos saudáveis, eu tentei ter lazer. Porra, isso aqui ele tá certo. Isso aqui ele tá certo mesmo. Ó, eu acho que o brasileiro, a gente, principalmente nas classes baixas, tá? E eu falo como alguém que é delas, né? Existem alguns modos de pensar que eles são baseados na realidade, mas que eles podem ser problemáticos. Eu vou dar um exemplo pra você. Quando eu comecei a trabalhar na TV, então todo mundo ganhava salário mínimo, cara. Todo mundo era pobre. Então eu conversava muito com a galera da limpeza ali e tal. E eu lembro dos conselhos que a galera dava assim, tu comprou uma... Fulano fala assim, eu comprei uma geladeira. Pô, tu foi na loja tal, tirou uma geladeira em 12 prestações. E eu lembro que eu ficava pensando sobre aquilo e os conselhos que a galera dava um pro outro era assim, pobre só tem as coisas se parcelar, irmão. E não é mentira, tá? Pobres, de fato, a oportunidade tá nas parcelas. Antes de haver um mundo de parcelas, a coisa era muito mais complicada, né? Pergunte aos nossos pais aí do passado, né? Mas, por outro lado, esse modo de pensar... Olha a minha cadeira descendo. Preciso de uma cadeira nova. Mas, por outro lado, esse modo de pensar também pode fazer com que a gente caia no vício de, porra, então eu vou parcelar tudo que for possível e aí vira o efeito cascata. Então, eu acho que a gente só tem que ter cuidado com esses pensamentos populares, mas eu acredito nisso. Eu acho que o ideal é a gente trabalhar para ter condições melhores. E aí é difícil. Por quê? Porque isso não exige só força de vontade. Porque isso, lembra-se, trabalhar na escola 6x1 te suga fisicamente num nível extraordinário. Eu lembro que eu tentei fazer vestibular logo no começo que eu comecei a trabalhar, e trabalhava nessas escalas assim. E, mano, eu não conseguia, porque eu chegava no cursinho, quando dava ali 7h30 da noite, entre 7h30 e 8h30, cara, me dava um sono tão absurdo no cursinho que eu era incapaz de manter o meu pescoço duro, tá ligado? Sabe quando você tá aqui e dá aquela pescada no busão assim, ó, do pescoço mole?
Cara, acontecia muito comigo. Ali foi que eu comecei a notar que, cara, eu tô cansado. Por mais que na minha mente não parecesse que eu tava cansado, mas o corpo tava. Então foi ali que eu comecei se eu me encostar, eu desmaio de sono. A vida do... foi ali que eu percebi aquilo que eu via meu pai passando, os mais idosos passar, que os caras encostam e dormem. É cansaço físico, meu amigo. Fazer nessa época, mas eu não consegui. Ou eu tava muito cansado para ir na academia, ou a academia me cansava pro meu dia de trabalho que tava por vir. Ou eu me sentia culpado por estar correndo, treinando, quando eu deveria estar descansando, e por aí vai. Então seria hipocrisia da minha parte falar, você que tá na escala 6x1, vai treinar, vai tomar banho gelado, quando eu não consegui fazer isso. Eu só consegui sair da escala 6x1 quando eu fiz o seguinte, cada hora que eu tinha livre... Ficou puto. Eu acho que o caminho é ficar puto. Você não acha com vocês, gente. Assim, eu não tenho romantismo com isso. Eu acho que o caminho é você, obviamente, raciocinar, mas você tem que ficar meio puto. Puto como chocolate. Ó, quando eu saí da TV, foi assim. Eu tive esse papo lá com o chefe, que eu pedi um aumento, ele falou que eu tava de corpo mole, eu fiquei puto. Aí no mesmo dia, na mesma semana, eu fui lá e falei assim, cara, eu trabalhava lá 5 anos, eu falei, cara, vamos fazer um acordo aqui pra eu sair de boa da empresa e tal. Aí ele falou assim, beleza, vamos fazer esse acordo. Passou mais uma semana, ele mudou de ideia. Ele falou assim, não vou fazer acordo nenhum, coisa nenhuma. Se quiser sair, saia. Aí eu falei, cara, eu vou sair, porque do jeito que eu tô puto, eu vou jogar uma cadeira uma cadeira na janela, porque eu tava estressado, tava cansado. Eu falei, mano, eu vou sair. E eu saí, cara. Eu saí com 5 anos, pedi conta e tal. E eu sei que muita gente falou assim, cara, até doido. Porque, gente, o círculo que eu andava, os trabalhadores jamais pediriam pra sair com 5 anos de empresa. Já pedir as contas, nem fudendo. Os caras ia dar nó que fosse pra poder ganhar os seus direitos. Inclusive, hoje, se eu voltasse no tempo, eu faria a mesma coisa também, cara. Eu não teria saído, não. Se eu voltasse no tempo, eu teria feito tudo diferente. Por quê? Porque hoje eu tenho a noção de que tem muita gente que é só filha da puta mesmo, cara. E gente, infelizmente, o mundo tá cheio de gente assim. Os caras tão nem aí, eles querem ferrar você. Mas, enfim. Então, o que eu fiz naquela época foi, eu fiquei puto e saí, mesmo que isso, de certo modo, causasse um certo prejuízo. O meu ponto às vezes a gente tem que ficar puto pra tentar mudar uma situação. Então, tipo assim, lembra que eu falei pra vocês aqui num corte que a solução é ficar puto e juntar dinheiro? Eu acho que é meio por aí, às vezes, sabe? Eu tô falando que é fácil, eu tô falando que é pra todo mundo, mas se você puder, fique puto e junte dinheiro na força do ódio por 1 ano. Porque isso aí vai te dar a famosa reserva de emergência pra te dar a possibilidade de dizer não pra uns trabalho merda. Tá ligado? Era uma hora que eu usava pra sair da escala 6x1. Fazer curso, me especializar, mandar um monte de currículo pra outras empresas. E foi isso. Eu parei de treinar, eu parei de fazer o que eu gostava, parei de jogar pra fazer curso de Data Studio, Google Analytics, Power BI, SQL e pra mandar currículo infinitamente no LinkedIn. Além disso, eu comecei a... Exato. Até porque assim, ó, mais uma, gente, que é a realidade. Tem trabalhos piores que outros. Assim como tem trabalhos melhores que outros. Às vezes você vai conseguir um outro trabalho que talvez até não te pague tão melhor que o que você tá, mas vai te fazer trabalhar menos. E esse é o lance. A gente tem que procurar trabalhar menos, cara. Esse é o lance. pensar, cara, eu me matei e tudo que eu ganhei foi um esporro da mulher do RH. Então eu vou parar de ser um funcionário exemplar, deu a minha hora, eu vou embora, não vou me matar mais. O trabalho não foi assim tão o meu foco. Eu até aumentei o meu tempo livre pra mandar mais currículo, pra tentar ainda mais sair dessa escala. Inclusive hoje, se eu precisasse voltar pra um trabalho convencional, eu digo pra vocês, o meu sonho de princesa seria trabalhar num trabalho tipo um frentista de posto. Por quê? Porque o frentista de posto é um trabalho mecânico. Vai acabar o trabalho, eu não tenho que ir pra casa com aquilo na cabeça, eu não tenho que ficar pensando. Porque os trabalhos que eu já tive, depois que eu saí da TV, eles eram muito de cunho que acabavam exigindo de mim as minhas capacidades artísticas, né? A minha capacidade criativa. E qual é o lado ruim disso? É porque você inevitavelmente leva trabalho pra casa. Vou dar um exemplo. Imagina que eu preciso fazer um roteiro pra um vídeo, que era o que acontecia. Aí beleza, eu tenho 3 dias pra fazer um roteiro pro vídeo. Acabava o meu horário de trabalho, eu não ia pra casa e esqueci daquele negócio. Eu inevitavelmente ficava pensando naquilo. Às vezes fora do horário de trabalho eu tinha uma ideia, eu ia lá e precisava anotar pra não perder a ideia. Então é ruim isso. Então hoje, se eu voltasse pro mercado de trabalho convencional, eu queria um trabalho desses assim que eu não precisasse pensar uma grama depois que saísse do trabalho. Acabou o trabalho? Tchau, obrigado. Depois de um tempo que eu fui ali parando de focar no trabalho, parando de me matar, aconteceu a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu fui demitido.
Sim, e ao invés de ver isso como uma coisa ruim, eu pensei, caramba, eu fui demitido, então eu tenho mais tempo de procurar um trabalho. E olha só que coisa legal, os cursos que eu fiz de análise de dados, as minhas especializações me renderam renda extra, porque eu podia fazer freelance, então mesmo desempregado eu não fiquei sem renda, eu não fiquei desesperado. Quando eu usei o meu tempo... É isso aí, ó. Eu gosto disso aqui, porque assim, por mais que a gente tenha muitos ideais de como o mundo deveria ser, a gente precisa lidar com o mundo como ele é. E aí, nós só temos uma solução. É procurar, com jogo de cintura, formas de sair dos trabalhos mais desgastados que a gente já tem. Vamos tentar pegar trabalhos melhores. Pra mim, a minha vida melhorou. Com mais tempo, fazendo freelance, eu consegui arrumar um trabalho remoto, corporativo, onde eu ganhava menos, mas tinha muito mais tempo, era muito mais feliz. O meu foco de usar o meu tempo livre pra sair da escala 6x1 rendeu frutos no final. Se você tá na escala 6x1, se você odeia a sua vida, não se confunda, não tente viver a vida de alguém que tá na internet, de algum coach, de um influencer de melhoria pessoal que fala que você tem que ter a rotina matinal perfeita. Porra, é foda. Porra, chat, agora eu lembrei disso aqui, ó. Essa semana eu vi um maluco desses coach falando assim, ó, que ele não usava e você não deveria... Esse aqui é um iPhone XR, tá? Velho, que inclusive tá travando agora, porque eu comprei ele literalmente há 4 anos com o job que eu fiz pra uma campanha política. O resto do cachê que eu peguei, eu comprei o iPhone XR de sucesso. Agora tá vindo nos próximos... Passou 4 anos, né? Tá indo de arrasto pra cima. Mas... ele falou o seguinte, ele falou, você não deveria usar capinha de celular no seu iPhone. A explicação dele é, porque ao usar uma capinha, você está comunicando com o seu subconsciente de que se o telefone quebrar, você não é capaz de comprar outro e, portanto, isso é um pensamento de escassez. Que babaca, bicho. Ele só não tá te contando que ele é rico pra caralho. Então ele de fato, pode comprar outro telefone se quebrar. Eu e você, se quebrar agora, desculpa, a gente não vai ter telefone pra comprar assim. Igual, quanto é que custa um telefone novo aí? R$4.000? Eu não tenho, gente. Não tenho. Nem tenho cartão de crédito eu nem tenho cartão de crédito no SPC e no Serasa. Enfim, nós não somos igual essa galera. Bote isso na sua cabeça. Como você vai ter a rotina matinal perfeita se 6 horas da manhã você tem que estar numa loja, descarregando caminhão? Como? Eu tô te falando, sair dessa escala vai te dar muito mais qualidade de vida do que meditar, tomar um banho gelado. Se você tá preso nessa escala, faz um curso de Excel, faz um curso de inglês. Só essas 2 habilidades vão te destacar muito no mercado. Cara, saber um pouquinho de inglês nem é muito, tá, gente? Saber um pouquinho de inglês te dá tanta vantagem, por quê? Porque muito de tecnologia, essas coisas que a gente vê acontecendo, você tem muito mais informação em inglês. Então, ao saber, você tá muito na frente dos caras, mano. Você já, ó, the book is on the table. I understand that. Você, ó, já tem uma baita vantagem, mano. Vão te dar uma chance de você conseguir um trabalho em um horário comercial, um trabalho de secretariado, almoxarifado, às vezes ganhando um pouco menos que o seu trabalho na escala 6x1. Mas... E eu vou te falar, depende da região do Brasil que você tá. Se você for branco, e eu preciso ser honesto com vocês aqui, isso é verdade, tá? Se você for branco, ou pelo menos bonito, saber inglês e Excel, amigo, te dá uma vantagem tão absurda. Sabe por quê? Porque no Brasil ainda tem isso, tá? Você não tem noção da quantidade de trabalho que eu fui fazer na época que eu trabalhava em campanha política, assim, que, mano, chegava uns homens brancos com as ideias mais merda e atrasada e os caras acreditavam. Por quê? Ora, porque é um homem branco falando, né? Um homem branco de olhos claros que, ó, deve ter vindo do Sudeste, ele deve saber de coisas que a gente não sabe. Eu, com internet, eu sei de coisas que essa galera jamais vai saber. Mas eu não sou branco, não tenho uma boa aparência, não tenho esse rolê todo. A gente sabe que o mundo é assim, tá? Então, tenha isso em mente também. Mas com muito mais tempo livre. Só de você ter um fim de semana livre já é uma vida completamente diferente. Muito diferente. Aí, quem sabe, você vai conseguir fazer os hábitos positivos. Correr, treinar, com muito mais qualidade. E outra, é muito mais fácil você arrumar emprego já empregado. Então, se você tá nessa escala 6x1, manda currículo, manda 100 currículos por semana. Manda pra empresa que você nem acha que vai entrar. Arrisca, você não tem nada a perder. Só... Verdade. Ó, a primeira vez que eu consegui um emprego melhor, quando eu trabalhava Quando eu saí da TV, eu consegui um emprego melhor logo depois, dando aulas e tal. Depois eu desisti porque eu vi que dar aula era um negócio complicado naquela situação. Principalmente pelo ambiente que eu estaria, mas, de novo, coisas que eu teria feito diferente se eu voltasse no tempo. Mas o ponto é, sabe como eu consegui esse emprego? Obviamente, uma amiga me indicou e eu fui participar da entrevista. E na entrevista eu arrebentei. Por quê? Porque eu já sabia me expressar bem.
E se expressar bem é um negócio que também te dá uma vantagem. Então isso me deu uma baita vantagem, tá? Então, às vezes assim, o ponto é, às vezes você acha que aquela vaga não é pra você, e às vezes é. É só você mandar o currículo que você vence todo mundo. Às vezes é só fazer o concurso que você acha que não estudou, que às vezes você até estudou mais do que 90% das pessoas, você consegue a vaga. Ganhar. Eu não sou patrocinado, eu não ganho comissão, mas eu vou colocar aqui na descrição o curso de Excel que eu fiz na faculdade. Se você quiser fazer, faz. Se você não quiser, eu não ganho nada com isso, eu não perco nada com isso. Mas tá aqui na descrição. Se você tá na escala 6x1 e você tá pensando qual hábito eu tenho que adicionar na minha rotina para ter uma vida melhor, mais saudável, eu vou ser bem sincero e como youtuber de melhoria pessoal, posso até estar me prejudicando. Mas eu acho que você não tem que estar preocupado com isso, com hábito, com treino. Você tem que estar preocupado com uma coisa: sair da escala 6x1. E mais nada. A única preocupação é fuja para as montanhas! Concordo. Evita ficar no Netflix, evita perder o seu tempo. Eu sei que é tentador. Ah, me ferrei a semana inteira, então aqui na minha folga eu mereço descansar, eu mereço jogar, eu mereço bater aquela gloriosa. Mas aquele dia de folga que você... Gloriosa? Esse é o nome que vocês estão chamando? Vocês estão chamando isso de glorioso? Eu tô impressionado. Que delícia o verão. Não passa fazendo o que você tem que fazer pra sair da escala 6x1. Vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, aqui, ó. Homens e mulheres, na verdade, né? Porque todo mundo faz isso. Mas vou perguntar pros homens e mulheres também respondem. Não, é a pergunta pra todo mundo. Tô maluco? Vocês, depois de bater a gloriosa, como ele tá falando, não bate uma bad em vocês, não, às vezes? Assim, aquele sentimento de... Acontece isso com vocês? Eu sei que é uma pergunta íntima, mas é uma pergunta. Não sei. Por tá te custando Será que isso é resquício do meu passado religioso? só o resto da sua vida. Você realmente vai trocar o resto da sua vida por um diazinho de prazer? Pensa melhor. É isso, esse vídeo foi mais um desabafo e um jeito de responder as milhares de perguntas que eu recebo. Ah, Nathan, eu tô na escala 6x1, eu trabalho no varejo, eu tenho que acordar 3 horas da manhã pra treinar, pra correr? Como eu encaixo o treino na minha rotina? Não encaixa. Não sacrifica o seu sono, não piora a sua vida ainda mais pra colocar o chocolatinho granulado nesse bolo de... Exato. Fora que as pessoas são diferentes, né? Ó, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, cara, que da meia-noite meu cérebro faz assim, ó. Tive uma ideia, fiquei criativo. Vamos trabalhar nisso? Eu sou o cara criativo da noite barra madrugada. Mas de manhã, por outro lado, antes do café ainda mais, eu sou uma múmia. Então, pra mim, é um sacrifício terrível ter que estar de manhã num ambiente de trabalho que exige criatividade. Eu fico, puta merda. É um desafio. Então, um trabalho convencional é um desafio pra mim, literalmente. Não porque eu não seja capaz de exercê-lo, mas porque a criatividade, ela é muitas vezes indisciplinável ou indisciplinada. Porque é isso que uma empresa espera de você, né? Disciplina. Você chegou, trabalhou, essa fixação com disciplina. Só que a criatividade, ela é indisciplinada, no sentido de que muitas vezes ela não vai vir nesse modo convencional. Muitas vezes você vai precisar estar de perna pra cima, de certo modo, no seu trabalho, para que a criatividade venha. Eu, por exemplo, eu sou muito mais criativo caminhando. Então, às vezes, quando eu tô macetando uma ideia na cabeça aqui, ó, maquinando, eu começo a andar de um lado pro outro. É o jeito que ela vem. Eu começo a falar sozinho, é o jeito que ela vem. Mas esse é o meu jeito de fazer. Então vai ter gente que vai ter criatividade de outra forma. Então, às vezes, isso é difícil, porque aí dentro do ambiente de trabalho, o ambiente vai esperar de você um modo de trabalhar que não funciona. Por exemplo, o último trampo que eu tive era foda porque os caras achavam que a galera do marketing tinha que ficar numa sala sem paredes. Todo mundo junto ali. Eu odiava aquilo. Por quê? Porque eu preciso do silêncio para minhas ideias. E aí, numa sala com várias pessoas, a galera começa a conversar. É uma merda aquilo pra você ter um ambiente criativo. Ainda mais pra mim, que tô o tempo todo... Que tô há muito tempo, na verdade, acostumado a trabalhar sozinho em ambientes assim, sabe? Então, esse é o problema. A criatividade, ela é indisciplinada. Como é que você adequa isso? Se você não estiver num ambiente que valoriza muito isso e te dê esses pequenos espaços, você não consegue. E, infelizmente, a maioria deles não é assim. Por quê? Porque, em geral, os donos... Você tem que ter muita sorte pra você ter um dono que tem um pensamento profissional nesse sentido. A maioria deles são só gente com grana que agora virou imitador de coach, né? Porque os coaches falam, os caras, é isso aí, tem que ser que nem o, sei lá, Pablo Marçal. Não, o seu foco tem que ser sair da escala 6x1. Não é treinar, não é correr, não é meditar. Sai dessa escala desgraçada que vai destruir a sua vida. Quanto mais tempo você ficar nela, mais difícil vai ser você sair. Então é isso. Um beijo
e até o próximo vídeo. Entra na minha comunidade gratuita, aqui que eu vou colocar na descrição, curte, se inscreve, ativa o sininho, e é isso. Deus abençoe todo mundo que trabalha na escala 6x1. Até o próximo vídeo. Que bom, cara, que baita vídeo. Bom vídeo, excelente vídeo. Cadê, ó? O nome do canal dele aqui, ó, Nathan MBC. Vai estar na descrição aqui desse corte também. Cara, que baita vídeo, irmão. Gostei, gostei. Tá aí, se inscreve no canal. Aqui tem vídeo todo dia. Deus te ajude a fugir da escala 6x1. Mas enquanto se isso não acontecer, vai se preparando, vai se arrumando, vai ficando puto, guardando dinheiro, fazendo uns cursos pra poder pular fora. É isso. Beijo.